Sangue de Jesus tem poder, né? Mas o diabo está vencido e derrotado. Nós estamos aqui para realizar a nossa live. Estamos realizando a live quando de repente, simplesmente, ela apagou sozinha. Mas há poder no sangue, né? Estamos tratando então sobre o medo de ter medo, o medo de sentir medo, o medo que você reage por causa dos neurônios, por causa do seu cérebro, reação química, né? Luta e fuga. Esse medo é natural. Esse medo é uma questão, é um instinto de sobrevivência. Isso é natural. Então perceba bem, se as pessoas não sentirem medo, não viveriam por muito tempo. É fato isso. Isso porque sem essa emoção, faríamos qualquer coisa sem pensar duas vezes. Então o medo faz a gente também ter autocontrole. Perceba que o medo faz a gente dominar nossas emoções. O medo faz a gente ter autocontrole. É o medo que faz a gente se dominar. É o medo que faz a gente ter uma reação positiva ou negativa diante de fatos. Então, Deus já implantou no nosso sistema nervoso central, tá? Esse instinto do medo. Então fique tranquilo que você não é frouxo porque está com medo, não. Tá? Fique tranquilo. Você não é frouxo porque sente medo. Medo é normal. O que não é normal é a fobia. É a claustrofobia. O que não é normal é o pânico. Aí eu já estou falando de medo em extremo. Isso já não é normal. Percebe? Aí isso já extrapolou a linha do natural. Aí já é patológico. Aí já é doença. Pastor, tenho medo de ficar sozinho. Tenho medo de escuro. Não vou no quintal, no escuro, nem que me pague. Me pelo todo. Querido, você precisa ser tratado e precisa ser liberto. Porque isso não é normal. Mas não é mesmo. Não é normal. Deus quer te libertar disso. Pode ter certeza. Tá? O medo, portanto, é uma trava, tá? É uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e consequências antes de nós fazermos algo. Se não houvesse o medo, ninguém pensaria duas vezes antes de fazer algo. Tá? Isso eu estou falando o medo natural, não estou falando do medo patológico. Tá? Olha bem, uma pesquisa feita pelo Pew Center em 2017, em 38 países ao redor do mundo, revelou que os três maiores medos da humanidade são, primeiro, o Estado Islâmico. 62% da humanidade tem medo do Estado Islâmico. Segundo, 61% tem medo de mudanças climáticas. Olha que coisa. Terceiro, 51% das pessoas têm medo de cyberataques.
Está vendo como é que a população sofre de medo? E eu não estou entrando nem na questão de medo de morte, que muita gente se pela mesmo, medo de morrer, medo do pai morrer, medo da mãe morrer, medo de ficar só, medo, e aí vai uma infinitude de situações que causam medo. Perceba isso. Estes são medos em escala global, com algumas variações conforme a região do planeta Terra. É claro, quando a gente fala isso a nível de Brasil, é claro que você vai perceber que no Brasil nós não temos o problema de ficar com medo do Estado Islâmico. Por quê? Porque o nosso regime aqui é um regime democrático, de direito. Nosso país é um país laico. Nós temos Constituição que não é baseada em Alcorão, não. Nós temos aqui uma Constituição Federal de 1988, que o primeiro capítulo é o capítulo da liberdade. Vê se isso aí tem lá nos países islâmicos. Nenhum. Onde que mulher lá é livre? Onde que mulher tem direito algum? Tem o direito de não ter direito. Ah, pastor, o senhor está ofendendo a religião? Não estou ofendendo a religião de ninguém, estou falando a verdade. E a verdade nua e crua é que no Estado Islâmico, mulher não tem direito. Só o direito de obedecer, servir, ser fiel, porque senão, além de apanhar madeirada, morre. Matar uma mulher porque o sistema, para mim isso é um sistema neurótico, mas um sistema, ela não pode andar na rua sem o véu. É por isso que tem muita gente que está vindo para o Ocidente, e nós somos considerados por eles como infiéis. Olha a mentalidade dos... Eu não estou falando do muçulmano racional, né? Tanto sunita como xiita, eu estou falando do muçulmano radical, viu? Que não respeita direito de ninguém. Que acha porque eu não acredito em Alá, muito menos em Maomé. Para mim, Alá não é Deus, e Maomé não é profeta de ninguém. Nunca foi de ninguém, nem para a família dele. Maomé foi pegar uma menina de 9 anos para casar com a esposa mais nova dele. Pelo amor de Deus, onde um homem velho vai escolher uma menina de 9 anos para poder casar? Isso aí é prostituição, isso aí é um crime de pedofilia. Isso aí é aviltar o direito de uma criança. E como é que isso pode ser levado em consideração? Levado por quem? Só se for por retardado. Eu gostaria de entender se um pai aqui no Brasil, tá, que defende aí o Islã, se ele gostaria de ver sua filha de 9 anos de idade, que nem sabe o que é a vida, o que é a juventude, o que é a mocidade, viu? Ela vai ter que casar com um homem velho e ainda ter relações sexual com ele, ou seja, ela vai ser estuprada. Logo para falar o português logo aqui abertamente. Aí eu vou dizer, a população muçulmana não vive com medo do regime muçulmano? Regime islâmico? Radical, principalmente? O regime já é um negócio estranho. E o radical, então, ainda é pior ainda. É por isso que, no ranking mundial, o povo tem mais medo do Estado Islâmico do que outra coisa na vida. E eu não tenho medo de dizer, não, que eu sou brasileiro, descendente da Nigéria, mas sou brasileiro.
Pelo menos naturalizado aqui. E mesmo eu sou livre, estou num país livre, com liberdade de expressão e comunicação, sem censura, que é o artigo 5º da Constituição. E como eu disse, o capítulo 1 da Constituição brasileira é o capítulo da liberdade. Viu? E lá nos Estados Unidos, é a primeira emenda, a segunda emenda, que defendem liberdade. Aonde não tem liberdade, existe o quê? Medo. É por isso que o muçulmano radical tem raiva de nós. Porque nós somos livres, enquanto eles são presos. Eles não entendem que eles são escravos. Escravos de um sistema que eles mesmos criaram. E deturparam porque eu sou um estudante, sou professor de seitas e heresias, religiões e heresias. Eu sou professor e sei muito bem que Maomé morreu antes de terminar o Alcorão e foi completo ou completado, como você queira, por alguns pseudo-devotos, seguidores, que colocaram seus pensamentos, suas ideologias e depois jogou em cima do nome de Maomé, dizendo que Maomé, que era judeu, que Maomé era um cabra que ele que escreveu e ele que... Não. Ele morreu antes de concluir. E uma coisa, Maomé começou o Alcorão em cima do Antigo Testamento, em cima da lei de Moisés. A lei de Moisés. Só que se você pegar a lei de Moisés e você for para o capítulo 5 de Mateus, você vai ver Jesus dando um toque. Tá? Jesus, que eles falam que é um anjo de luz. Anjo de luz nada. Jesus é verdade. Jesus é vida. E sem Jesus, e a não ser por Jesus, ninguém vai entrar no céu. E não tem nada de matar para ficar no paraíso com 70 virgens, não. Que é até uma loucura dizer que uma virgem vai ser deflorada e vai voltar a ser virgem. Isso é loucura. Só uma pessoa psicologicamente perturbada vai acreditar numa coisa dessa. Que você vai matar e ainda vai ser ainda premiado como herói. Parece até o crime organizado, que não é organizado, é uma bagunça, que diz que você pode matar os seus inimigos, que você é herói. Meu Deus do céu, poder no sangue de Jesus. Então, medo, ele não está numa escala única, não. Medo é global. Medo está numa escala global, universal. E aí, quando eu falo universal, aí eu vou citar logo, tem gente com medo até de pastor. Que acha que todo pastor é ladrão. Tem gente com medo de padre, que acha que todo padre é pedófilo. Tem gente que acha que todo pai de santo, que não existe... Bom, eu sou pai de santo, né? Meus filhos são santos. Agora, né? Todo pai de terreiro, babalorixá, é charlatão. É isso que as pessoas têm medo. Tá vendo? Eu estou citando aqui. Tem gente que tem medo de pastor, tem gente que tem medo de padre, tem gente que tem medo de babalorixá, tem gente que tem medo de tudo. Medo está numa escala global e universal. Eu sei que tem muito, e a maioria dos pastores não prestam.
Foge. Quando você não vê pastor pregando amor, misericórdia, salvação, bondade, fidelidade, pastor que diz que, e ele mesmo é casado já pela 10ª vez, corre dele, que não é pastor não. Jesus disse em Mateus 19 que aquilo que Deus uniu não separa o homem. Paulo escreveu em 1 Coríntios 7, verso 39, que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Malaquias capítulo 2, Deus diz que ele abomina o divórcio. Ele detesta o divórcio. Ele tem náusea do divórcio. Então, convenção que fica consagrando divorciado está errado. O que um homem divorciado vai ensinar na hora de realizar um casamento? Vou mais fundo. Quem consagra a mulher pastora está errado, está perdido, está desviado. A Bíblia diz que mulher se submete ao homem, mulher não lidera homem. O maluco que está na internet aí, viu? Esculachando o homem e dizendo, consagrando não, colocando a mão em cima de uma mulher e dizendo que ela seria, porque ela não prestava só para lavar prato e cozinhar, que ela também foi chamada para governar. Governar o quê? A Bíblia diz que a mulher sábia governa a sua casa. Edifica a sua casa. Porque a burra destrói. Ainda empurra com a própria mão. Então não vem pegar conversa fiada não, que isso é lorota. Ir para boi dormir. Tá? Esses cabras têm que tomar vergonha na cara. E parar de ficar mentindo e usando a Bíblia. Porque o desgraçado nem abriu a Bíblia para poder falar nada. Já foi falando. Tá no YouTube aí, para todo mundo ver. E ainda falando, tem um montão de machão aqui, Tá achando que a tua mulher só serve para lavar e passar a cozinhar? Edificar a casa. Mulher tem utilidade? Claro que tem. Quem vai desprezar a mulher? Quem vai deixar de... Quem ama a sua esposa, respeita a sua esposa. Quem ama a sua esposa, coloca ela num lugar de honra na sua vida, no seu ministério. A minha mulher tem um lugar de honra no meu ministério, mas ela nunca vai ser pastora da igreja. Pastor sou eu. Sai fora, diabo! Com essa mentalidade retardada. Minha mulher nunca vai ser minha cabeça. Porque a Bíblia diz que a mulher é a cabeça do marido, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Vai ler a Bíblia, infeliz. É por isso que a sociedade, pastor, e o medo, a sociedade está com medo das igrejas. As igrejas estão mais vazias, porque nós temos no Brasil mais de 50 milhões de evangélicos, mas nós temos mais de 60 milhões de pessoas que já estiveram dentro da igreja e estão desviadas. Qual é a culpa disso? Medo de continuar sendo enganado. Medo de continuar sendo vítima do engano. E não me leva a mão, não. Eles estão certos. Eles só não estão certos de largar Jesus porque Jesus não tem nada a ver com essa confusão. Isso aí é coisa de homem. E homem perdido ainda por cima. Mas quando nós tratamos esse assunto, nós vamos passar rápido aqui. Aleluia. Não podemos nos esquecer dos medos corriqueiros que perseguem as pessoas no dia a dia mesmo. Falar em público, por exemplo. Ei, minha esposa, falar em público é o medo mais comum do que a gente mais imagina.
Existem pessoas que têm medo de falar em público, enquanto eu não tenho esse problema. Graças a Deus, desde criança. E eu não sou travado nisso. E quando eu fiz meus cursos teológicos, inclusive peguei mais um diploma, né? Professor, peguei um diploma que é todo baseado na homilética, né? O professor inesquecível é o curso que eu fiz. Eu fiz um curso, inclusive eu comecei hoje a minha pós-graduação em psico, né? Meu irmão, o negócio é forte. Nós temos que estar atentos, porque a humanidade está sofrendo e nós precisamos estar ligados. A minha clínica está funcionando. Ligue 96746-4315. Me chama no zap. Marca a sua sessão. Viu? Marque a sua sessão. E nós vamos estar atendendo você. Viu? E vai ser uma bênção. Deus vai curar você. Uma pesquisa conduzida pelo jornal britânico Sunday Times entrevistou 3.000 pessoas no Reino Unido e demonstrou que o receio de falar em público era o maior medo de 41% dos entrevistados. Esse medo superou até o medo de viver com problemas financeiros e o receio em relação à morte e doenças. Coisa séria, hein? Coisa séria. Tem muita gente com problema aí, né? Medo de... Esse medo de... Muita gente com medo. Muita gente com medo. Medo, medo, medo. Entenda a diferença que há entre medo e fobia. Há uma diferença. E eu vou falar. Como já citei anteriormente, o medo é uma emoção completamente natural, que surge em diversas situações. É um mecanismo de proteção que nos mantém vivos. No entanto, quando esse medo evolui e passa a comprometer o meu dia a dia e as minhas relações, há o risco de se tornar fobia. Compreendeu? Se o medo me coloca numa situação aonde eu me sinto aprisionado, esse medo deixa de ser natural e passa a ser patológico. Passa a se tornar uma doença. Diferente do medo, a fobia é algo extremo. Uma vez eu fui subir ao mais de 40 andares num prédio, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, e eu estava com uma pessoa e... Bora, não, eu vou de escada. Eu falei, rapaz, mais de 40 andares. Elevador novo, rapaz. Elevador digital, o bicho até fala. Não. De jeito nenhum. Eu vou de escada.
Ah, peguei pela mão, arrastei para dentro do elevador. Agarrou no meu braço, começou a suar e parecia que ia morrer dentro do elevador. Isso é medo? Não. Fobia. Fobia. Medo em extremo. Doença. De acordo com uma pesquisa feita pela ISMA-BR, Associação Internacional Sem Fim Lucrativo, 23% das pessoas deixam de fazer algo em seu dia a dia por conta do nível excessivo de medo. A fobia é um medo desproporcional, exagerado, muito acima do normal, desequilibrado. Tá vendo por que precisa de terapia? Para quê? Devolver a autoconfiança. Trabalhar na psique, no psicoemocional, que o elevador tem pelo menos 3 travas de segurança. Pastor, como é que o senhor fala isso? Porque eu já instalei elevador. Porque uma das profissões que eu tenho é bombeiro hidráulico. Eu fazia instalação em prédios de 10 andares, 15 andares. E eu fazia instalação dentro do duto do ar-condicionado do prédio. Ou seja, eu descia tubo de incêndio dentro do duto de ar-condicionado. Tubo de ferro de 3 polegadas. Cansei de ver instalação de prédios. Viu? E colocar elevadores. Cansei de ficar preso dentro de elevadores. Abrir a porta e ficar entre um andar e outro. E sair rolando. Plum, ainda tirar os outros. Pessoas quase se borrando. Pessoas já desmaiando. Só que eu explicava, gente, fica calma. Olha só. O elevador parou porque acabou a luz. Primeira coisa, ele é movido a energia. Quando o transformador, tá? Quando o gerador de energia for ligado, ele volta a funcionar. Mas fica tranquilo. Não, mas vai descer direto. Não vai não. Porque ele tem uma trava de segurança que segura o cabo principal. Só que além do cabo principal, ele tem mais 2 cabos. São 3 cabos para segurar o elevador. O cabo principal trabalha no meio. Do lado dele tem um de cada lado, que são os cabos auxiliares. Ainda que arrebente o cabo principal, ainda tem mais 2 cabos segurando ele. Nos cabos tem freio. Lá em cima, aonde a carretilha solta, o motor faz com que desça ou suba. Tem motor e tem freio. Mas o elevador é como esse mouse aqui. Olha bem. Esse mouse aqui, vamos dizer que ele é o elevador. Ele tem
2 trilhos em volta do elevador. Aqui no trilho tem freios. Porque se arrebentar os 3 cabos, isso é quase que impossível. Pode arrebentar um, mas por medida de segurança, nós chamamos de trava de segurança. Se o principal arrebentar, os outros 2 seguram o elevador e as 2 travas de segurança fecham. Quando fecha, o elevador não sai do lugar. Pastor, e como é que um elevador despenca? Meu filho, só despenca se arrebentar tudo mesmo. E se ele tiver com muito peso além do normal. Pode ter certeza. Pode comer que isso aqui é papo de profissional. Que construiu o edifício Charles I na rua Capitão Menezes, lá na Praça Seca. Construiu o Charlie II na Bernardino, Doutor Bernardino, na Praça Seca. O Charlie I, 25 apartamentos com 4 coberturas com piscina. O Charlie II, 37 apartamentos com 4 coberturas com piscina. Eu sei o que eu estou falando porque construí prédios junto com meu falecido pai, que está dormindo na eternidade, que me ensinou a ser profissional. Lá eu aprendi algumas profissões, além de bombeiro hidráulico, eu sou marceneiro. Além de marceneiro, eu sou carpinteiro. Além de carpinteiro, eu sou serralheiro. Mas serralheiro de obra, não estou falando de serralheria de fazer portão. Eu estou falando do cabra que faz forma de ferro, armação de ferro, faz um radier de ferro, viu? Faz sapata de ferro, faz armação de ferro. Mas sou carpinteiro, também sei fazer forma. Forma para qualquer tipo de coluna. Com tábua de 30, com tábua de 20, não importa. Faço forma. Forma para laje. Aqui a Assembleia de Deus Central de Colégio foi construída por mim e por meu pai. Toda a eletricidade da igreja, toda a parte elétrica foi feita por mim. O PC de luz para 6 relógios, 3 trifásicos e 3 monofásicos, foram feitos por mim e pelo meu pai. Toda instalação de água, de esgoto. Eu faço água, esgoto, incêndio e gás. Fui aprovado no governo Brizola, sem estudar, sem nada. Eu fui lá fazer a prova escrita, fiz a prova prática e a prova oral. E eu passei, foi em tudo. Eu fiz 3 concursos públicos naquela época. Bombeiro, SEDAI, que agora é Água do Rio, foi vendida. Eu considero isso aí um despautério, né? Essa palhaçada de ficar vendendo patrimônio público construído por nós, feito por nós, patrocinado por nós, pelos nossos impostos. Não há vergonha na cara nos governantes quando vendem aquilo que nós reconstruímos e não eles. Eles não fizeram nada. Eles chegam, já estava feito. E aí ficam desfazendo daquilo que nós fizemos. É a maior idiotice vender uma pista como linha amarela, vender depois que construiu com o nosso dinheiro, aí a gente para atravessar nela tem que pagar. Isso é ridículo. E não tem a decência, pelo menos, de fazer como a Ponte de Niterói, que a gente só paga para ir e na hora de voltar não paga. Não, lá tem que pagar para ir e para voltar. Todos esses troços tinham que ser arrancados. O governo tem que tomar vergonha, diminuir esse monte de benefício que dá a político,
E volto a dizer que política não é profissão. Política é um cargo eleitoral. Que você está político, você não é político. Você está deputado, está senador, mas daqui ao fim do mandato você pode não estar mais. Mas os sanguessuga fica lá 8 anos e sai de lá com todas as regalias, carro por conta do governo, pelo amor de Deus, pô. A conta, aí quando vai ver a pirâmide social, a população fica aqui embaixo, aqui com pinguinho, para os 27 estados. E o resto, tudo para pagar Brasília. É por isso que o povo, não... Hoje mesmo ontem eu ouvi de um rapaz que ele não vota, ele paga multa quando é preciso, mas lá ele não vai votar. Ele está errado? Tá não. Sabe por quê? O povo se cansou. O único problema com isso é que, se anular o voto for uma coisa que não soma para ninguém, beleza. Mas se você vota em branco, esse voto é somado. E na maioria das vezes somado para quem não presta. Lamentavelmente. A missionária Tânia colocou aqui uma nota aqui. A paz do Senhor, amado pastor Fernando. Paz do Senhor, amada. Minha amada. A paz do Senhor. Segundo as estatísticas de São Paulo, a pandemia de Covid se mostrou um evento traumático para muitas pessoas, levando a aumento de sentimento de medo e estresse. Ué, mas é isso aí mesmo. Eu tenho medo. Deixa eu declarar aqui. Rasgado. Não vou a médico. Eu tenho um médico, Dr. Edson de Souza. Meu médico. Me atende até em casa se for preciso. Porque além de meu médico, ele é meu amigo. Clínico geral, ginecologista, cuidou da gestação dos meus 2 últimos filhos, cuidou da minha esposa, é obstetra, passou 13 anos colocando filho no mundo na maternidade Herculano Pinheiro. E eu digo a vocês, eu não entro em UPA. Para mim, prefiro morrer. Porque eu levei um paciente para o UPA que demoraram a atender aquela coisa toda, ainda ficaram perguntando e o paciente desacordado. Precisando de atendimento urgente. Quando for atender, 10 minutos voltar dizendo que o paciente estava morto. 19 dias eu voltei lá com outro paciente que era o meu pai. Ele passou 5 dias lá. Cada dia tinha um médico no plantão. Cada médico mudou o prontuário, desfazia o que o outro fazia, fazia outra coisa, desfazia, aí o outro desfazia, fazia outra coisa, o outro desfazia. Quando eu vi aquilo, qual foi o resultado? Meu pai morreu! Já disse para minha esposa, se eu estiver morrendo, deixa eu morrer. Chama o doutor Edson.
Mas não me leva para essas espeluncas de fundo de quintal, não. Porque no Brasil, 3 coisas importantes não é prioridade: saúde, educação, segurança pública. Tá aí o presidente, tá aí o cabra lá do Supremo lá, querendo uma explicação do Rio de Janeiro pela chacina. Mas por essa chacina, que já foram para a televisão correndo dizer que o BOPE agiu certo. Aonde que o BOPE agiu certo? Quando? Por que na ocupação do Alemão, na hora que o BOPE subiu lá para cima, eles proibiram que a imprensa subisse? Por que o BOPE entrou lá na Vila Cruzeiro, num beco na Vila Cruzeiro, que eu conheço muito bem, aonde o beco é apertado, cheio de casa, abriu fogo? Por que criança de 10 anos morreu a facada? 12 anos? Todo mundo é bandido na favela. Ninguém se cansa disso. Por que polícia? Por que a população tem medo da polícia e eles ficam falando na televisão que a população apoia bandido? Aí agora está dizendo até que o Supremo está do lado da marginalidade. Mas onde que a polícia do Rio de Janeiro age de acordo com a lei? Servir e proteger. Aí o cabra foi dizer, virou guerrilha urbana. Claro! Só que eu fui sargento de infantaria, filhinho. Eu fiz curso de operações especiais, filhinho. Eu fiz guerrilha urbana, filhinho. Tá bom, seu comandante do BOPE? Tá bom, seu secretário de segurança? Eu sei o que é guerrilha urbana. E guerrilha urbana, em todo ataque de guerra, primeiro se defende, depois atira. Não se abre fogo contra todo mundo que está na frente. Isso é loucura! Outra coisa, por que até hoje ninguém explicou que o símbolo do BOPE é uma caveira com uma faca enterrada nela? Caveira é símbolo de morte, meu filho. Por que todo lugar que BOPE entra, mata mesmo? A chacina. A chacina da Candelária ninguém explicou até hoje. A chacina de Jacarezinho, que filho morreu na frente da mãe, ajoelhado no chão com a mão para cima, dizendo, e a mãe gritando, não mata não, e filho morreu. Até hoje ninguém explicou. Ninguém explicou. Por que tinha lá, no vídeo lá que foi para a televisão, bandido pedindo para a população gritar, se manifestar? Porque ao contrário da Secretaria de Segurança, ao contrário do BOPE, ao contrário da polícia, que só serve para matar, eu não estou falando da instituição em si, ela toda, não. Porque eu tenho amigos policiais que são corretos, mas eu conto no dedo. E o Rio de Janeiro tem 2 batalhões aqui que ganhou no ranking de mortes. O Rio de Janeiro é considerado o estado, a polícia que mais matou na história das guerras. Matou mais do que as mortes no Iraque. Matou mais do que no Afeganistão. Matou mais do que em Camboja.
Matou mais do que no Vietnã. Aí a pergunta, o povo não vai ficar com medo disso? Tem como a população não ter medo disso? Tem como a população confiar na polícia? Se toda vez que caveirão sobe, já criaram esse diabo desse caveirão. Ah, é para defender os policiais. Não, mentira! Quando o caveirão sobe a rua, fazendo aquele barulhão estardalhaço, derrubando tudo que está na frente, sobe com os fuzis para fora atirando. Isso tem que ser filmado e colocado nos jornais. Todas as comunidades tinham que filmar. Como é que se entram nas comunidades? Aí nós colocaríamos um freio nisso e o povo teria tranquilidade quando a polícia estivesse presente. Por que a polícia presente é motivo de medo? E aí depois, senhores políticos, senhores da Secretaria de Segurança, por que vocês ficam depois difamando a população? Porque isso é difamação e isso é crime. Quando vocês dizem que nós, população, protegemos o bandido e esculachamos a polícia. É porque a gente está cansado de ver. A gente está cansado de ver as coisas erradas. Mas não é só a polícia, não. A gente está cansado de ver político que não assume seu papel. Cadê os deputados estaduais desse Rio de Janeiro? Estão fazendo o quê? Eu não vi nenhuma nota. Não vi ninguém se manifestar. Engraçado, né? A vereadorazinha aí está sendo até aplaudida. A vereadora calça curta, que falou que não, eu botei um projeto de lei para todo preso, o preso indenizar com seu trabalho, indenizar a vítima. Não, peraí. Mas não é só a vítima. Nem todo preso é assassino. A maior parte da população carcerária é feita de traficante de droga e ladrão de galinha. A taxa de assassinos é menor do que a de traficantes. E aí eu não entendi por que inverteram. O cara que vende pó para aquele que vai comprar, ninguém é obrigado a comprar. Só se vende porque tem quem compra. Isso é uma tremenda de uma burrice de quem fala o contrário. O cara que vende, ele só vende porque tem quem compra. E quem compra é quem? O viciado. Qual é a pena para ele? Por que até hoje não se assinou a lei obrigando? É uma vergonha. Ontem mesmo está no noticiário que foi feita uma operação na Cracolândia de São Paulo, que é a maior do país. Ah, pelo amor de Deus, que operação? Operou o quê? Tirou um rim? Operou o quê? A vesícula? Tirou pedra do rim? Foi o quê? Qual foi a operação? Vive fazendo operação a Polícia de São Paulo e a Cracolândia, maior do país, continua funcionando, bandidos armados, aí ficam, não tem vergonha de mostrar na televisão. Eu, se fosse governador, eu ia apertar a polícia. Eu não ia condecorar, igual lá em Goiânia, condecoraram os policiais que mataram o Lázaro. Nesse país, merece ser condecorado polícia que mata.
Porque os valores aqui estão invertidos. Ah, mas ele matou, mas ele fez, aconteceu. Ah, mas tem pena de morte aqui já? O governador que aplaudiu é maluco! Ele deveria ter sido destituído do cargo dele. E os policiais que cercaram, tanto de cima atirando, mais de 100 tiros em cima do cara. O cara morreu com mais de 30 tiros de fuzil. Que furou a parede e matou o cara dentro da casa. Eles foram condecorados, homenageados. Aí depois, quando morre um policial, às vezes safado, ladrão, sem vergonha, canalha, ainda vão para a televisão dizer: ué, ninguém queimou ônibus, ninguém fez protesto, ninguém fez nada pelo policial que morreu. Pergunta à comunidade. Entra em tudo que é comunidade e pergunta. Tá bom? O Rio de Janeiro é o estado que mais tem favela e morro. Tem as duas maiores do mundo. Rocinha e Acari. Tá bom? Onde tem os maiores complexos de favela e morro do mundo. Onde tem a população mais pobre do mundo. Depois da África. Brasil. Que ao invés dos governos criarem um sistema para dar emprego, estabilidade às pessoas, acha que dar uma bolsa miséria resolve o problema do cidadão? É trabalho que resolve o problema. Senhora vereadora que criou aí, está criando essa lei tentando aprovar para criminoso indenizar com seu trabalho, indenizar vítima que ele matou, eu concordo que tem que indenizar quem ele matou, mas espera aí, e a mulher e os filhos que ele deixou? Ninguém reparou que bandido faz filho? O falecido Tunicão tinha 70 filhos. Ele morreu. Quem ficou cuidando desses 70 filhos? Quantos bandidos tem 20 filhos, 30 filhos? 5, 10 mulheres? Quem vai ficar cuidando? E outra coisa, quanto custa cada bandido para ser mantido? Saúde de graça. INSS, que eu tenho que pagar o meu, ele tem o dele, a partir do momento que ele entra, ele tem direito a INSS. Plano odontológico, porque ele tem dentista, médico, dentista, tudo à sua disposição. Wi-Fi grátis. Essa mentalidade que o cara é preso para cumprir uma prisão, uma sentença, está errado. Nos Estados Unidos não é assim. Na Coreia do Norte não é assim. Na China não é assim. No Japão não é assim. Na Índia não é assim. Pelo amor de Deus, nos Estados Islâmicos, nenhum é assim. Roubou, perde a mão. Se roubar de novo, perde a outra. Dependendo do que, se matar, morre. Pô, pastor, o senhor concorda com isso? Claro. Ele não segue a lei de Moisés? Olho por olho, dente por dente? Não estou dizendo que tem que instituir isso aqui, não. Mas espera aí, já começa que ficam condenando o cara a 300 anos, 200 anos, 150 anos. Mas a própria lei diz que o cara não pode passar de 30 anos na cadeia. Estão aí enrolando para soltar o Marcola, que já ficou 30 anos na cadeia. O que adianta?
O PCC continua funcionando do mesmo jeito, com ele preso. Com ele solto, vai piorar o quê? Hã? Marcinho VP já está 28 anos na cadeia. Se soltar ele, vai piorar o quê? O que tem que melhorar é o caráter de quem governa, é o caráter dos políticos, é o caráter dos governantes, é o caráter do cabra que está lá na Secretaria de Segurança Pública, é o caráter do policial que aborda os outros na rua. Isso é que tem que mudar. Colônia agrícola já deveria existir no país desde que nasceu. A primeira penitenciária deveria ter sido uma colônia agrícola, com obrigação, obrigado a estudar, porque mais de 90%, e eu trabalho com recuperação de vidas, enquanto o sistema não recupera ninguém, nunca recuperou ninguém. O sistema acaba de desgraçar. O sistema é um fracasso. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu trabalho com recuperação de vidas. Sou terapeuta para dependência química, trabalho. Eu digo que uma sentença de 19 anos para quem vende droga e uma sentença de 8 a 11 para quem mata, só no Brasil. Isso é uma vergonha. Está achando que isso vai melhorar a questão de venda de droga? Querido, existe uma fila imensa. Pode matar 10. Tem 20 na fila já esperando para assumir o lugar. Porque é o mercado que vende. Infelizmente sustenta muita gente. E eu não estou falando de bandido não, hein? Para bom entendedor, pingo é livro. Não é letra não, é livro. O tráfico de droga sustenta muita coisa nessa nação inteira. E aí eu vou terminar dizendo, vereadora, ao invés de ficar inventando leizinha banal, trabalha em cima da questão da recuperação. O Centro Correcional Juvenil lá, menor infrator, Padre Severino, não vale de nada. Aquilo lá é uma fábrica de bandido. Faz o menino virar bandido. Já sai de lá gerente de tráfico. Isso se passar 6 meses lá dentro. Penitenciária é casa de descanso, casa de repouso, lazer, musculação para bandido. Mas bandido tem que parar de cumprir pena e passar a pagar pela pena. 2 coisas importantes bandido tem que fazer na cadeia. Estudar, porque a maioria é analfabeto. E trabalhar. Estudar aqui é em 2 áreas. Formação acadêmica e formação profissional. Tira o chapéu para o beira-mar. Não me interessa se ele continua bandido ou não. Mas já fez 2 faculdades dentro da cadeia. Ele mesmo instrui, porque ele se formou em Direito dentro da cadeia. Ele mesmo instrui os seus advogados. Se formou em bacharel em teologia. É uma vergonha. Enquanto muita gente, a maior parte dos agentes penitenciários, nem 2º grau, só se for agora. Porque no tempo que eu trabalhava com prisão, meu Deus do céu, os caras com nível inferior. Hoje,
Algumas coisas mudaram, mas o sistema carcerário é uma porcaria. Trabalhei dentro de cadeia, cansei de ver coisas que, se eu tivesse uma câmera escondida, igual o Cabrini já fez várias vezes, meu Deus do céu, se eu vendesse para a televisão, ganharia uma fortuna. Aquilo que eu vi várias vezes. E o que eu já vi, o sistema de segurança desse Estado, meu Deus do céu, fazer. Se eu tivesse filmado, tinha gente que ia até duvidar do que viu e nunca mais ia confiar em polícia. É preciso uma reforma na polícia. Esses policiais velhos têm que tudo ir embora para casa, mas tem que ser mandado embora. Até porque 30 anos de serviço tem que ir embora mesmo. Mas tem gente que já está 35 e mais de 35, manda embora. Por que o governo não mandou embora ainda? Porque não quis. Fica segurando esse povo por quê? Manda embora. Abre concurso. Quanto tempo não se abre concurso para PM no Rio de Janeiro? Abre concurso e bota sangue novo lá. Mas faz uma cariação. Faz uma cariação mesmo ali, fina, afinada, para ver se presta mesmo ou não. Porque o povo está com medo. E eu estou aqui trabalhando com medo. Como é que a Vila Cruzeiro vai encarar o dia que a polícia for lá de novo? Quer dizer que o povo tem que aceitar isso de braço aberto? Tem não! O povo não tem que aceitar nada, não. Está fora da lei. Ninguém aqui tem autoridade para matar ninguém. Distintivo não dá autoridade para ninguém matar ninguém. É por isso que BOPE ganha 1.500 acima do salário de um policial comum? É para isso? Se for, eu voto pela dissolução do BOPE. E até não entendo para que BOPE, choque, core, esse monte de bagulho. Se a polícia não dá conta com mais de 80 mil homens. Aí um batalhão, entre aspas, de operações especiais. Que operações especiais? Matança especial? A população está com medo. Chega de medo. Já basta que o Covid-19 aterrorizou o mundo inteiro. Nós não precisamos disso. Amanhã eu vou começar a falar sobre 7 dicas. 7 dicas para você superar seus medos. Eu aconselho você ficar comigo. Deus te abençoe. Vamos lembrar? O céu não está em crise. Deus também não. E Deus está governando todas as coisas, sentado no trono, governando. Cuidado que vem justiça divina aí. Deus está no controle. Tem mais. Seus filhos são bênção de Deus, herança do Senhor. Sua família, constituição divina. Você foi dotado com dons e talentos para fazer uma grande diferença nessa última hora do povo na terra. Tem mais. Você é escolhido por Deus, não para ser um qualquer, mas para ser uma bênção. Deus conta contigo. Você é importante, tu nasceu para vencer, para dar certo. Eu ministro sobre a sua vida uma unção nova hoje. Receba de Deus. Que Deus te abençoe.
que o brilho do rosto de Deus resplandeça sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre você e a sua casa levante seu rosto e te dê a paz. Não se esqueça que tu nasceu para dar certo, nasceu para ser feliz, nasceu para vencer. Receba. Deus te abençoe. Shalom Adonai. Deus te abençoe muitíssimo.